Elisa, eu primeiramente queria agradecer você por estar aqui no programa, para a gente bater esse papo. E antes de a gente começar a conversar, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos, sobre o seu livro, sobre o que você está fazendo agora e sobre o seu canal no YouTube também para a galera ver. Bom, então, eu sou Elisa Edgar, né? Assim que eu me apresento sempre quando eu faço vídeos no YouTube, né? Então, sou escritora, né? Eu vim parar na internet, eu só tô aqui graças a eu ter publicado os livros, né? E também é graças a eles, né? Os meus livros, que eu tenho canal no YouTube e que esse canal ele é dedicado a falar sobre livros de autores nacionais, independentes, contemporâneos que precisam de espaço, né? Então, meu canal no YouTube ele é dedicado, ele é focado a falar. É um canal para livros de autores independentes e também é um canal para autores independentes. Também atuo como revisora de textos, sou leitora crítica, trabalho com preparação do texto, né? Estou cursando letras, né? Eu tenho 4 livros publicados, né? A Prima e a trilogia Resto de Vida, que é a que eu sempre divulgo. Esse ano, né? Eu tenho o projeto de lançar 2 trabalhos. Um deles é uma coletânea de prosa poética e o outro é um romance que eu estou há muito tempo, quase 2 anos escrevendo, 1 ano e meio, quase 2 anos, mas esse ano sai. E projeto de expandir cada vez mais o canal, né? Esse trabalho que a gente faz com os autores, divulgar os autores. Eu ando tendo muita visão de rede, né? Que nem a gente estava conversando outro dia, que a gente comentou, que o autor independente, ele é independente, mas não sozinho, né? Ele só não tem um teto, uma casa, né? Mas ele tem que andar um com o outro. Então, o canal tem esse objetivo, o meu trabalho tem esse objetivo, né? Todo autor que a gente conhece, a gente tenta fazer alguma coisa assim no possível para assumir, para alavancar e é isso aí. Muito legal. Eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que pintou na cabeça dos escritores que estão ouvindo esse programa é como que eu mando meu livro para Elisa ler e colocar no canal dela. É só entrar em contato comigo pelo IG, né? O IG vai estar aqui embaixo, ou então pelo Facebook mesmo, pela página. Assim, tem também o Clube do Nacional, né, que eu faço parte, todos os livros que entram para o Clube do Nacional, que é um clube de leitura, né, no WhatsApp, leitura coletiva, todos os livros que entram ali, eles acabam sendo resenhados, né? Mas, assim, no momento é só entrar em contato comigo mesmo, porque o que acontece, o objetivo desse canal, né, ele existe graças a quando eu precisei de resenhistas, quando eu lancei meu livro, eu falei, eu quero alguém que resenhe com carinho o meu livro. E eu não encontrei, né, assim, eu vou ser injusta, na verdade, se falar que eu não encontrei, porque teve uma pessoa que se dispôs a fazer. Mas foi muito difícil, muito penoso. E esse canal nasceu justamente para ter esse carinho com os livros dos novos autores, né? Então, sou aberta. É só entrar em contato pelo IG, como eu falei, ou pelo Facebook. Eu vou deixar tudo aqui, pessoal, na descrição para vocês acompanharem o canal da Elisa. E assim, esse canal é muito importante, a intenção da gente chamar aqui pro programa, não só ela vai falar dos livros dela, né, que eu vou pegar para começar a ler essa trilogia também, e coragem de começar lançando uma trilogia é uma coragem também. Nossa, cara, tanto que isso aí eu vou falar pra ti, eu não recomendo ninguém fazer. Eu falo, até no grupo mesmo, no Papo de Autor, sempre quando alguém pergunta, porque hoje em dia eu não entro no Facebook com tanta constância, nem nos grupos, né? Mas quando eu entro, quando eu vejo, eu já falo, gente, não recomendo, não faça, desista. Porque falando de mercado, é muito complicado. Claro que assim, tem os seus nichos. Fantasia, eu suponho que seja algo mais fácil. Mas que nem no meu caso, que é drama, né? É muito complicado, assim, de você escrever um livro pensando que alguém vai querer ler 3, né? E os meus são calhamaços, cara. É livro de 500 páginas. E assim, então, é muito difícil para mercado.
Uma outra verdade dura também a ser dita é o seguinte, que a pessoa ela só vai ler o teu segundo livro se ela gostar muito do primeiro. E o trabalho de você escrever o segundo livro, o terceiro livro, é igual ao trabalho do primeiro. Então, todo aquele sangue, aquelas lágrimas, aquele sofrimento que você teve para escrever aquele primeiro livro, você vai ter para escrever o segundo e para escrever o terceiro. Então, assim, você tem que ver se vale a pena tanta energia, sabe? Assim, eu não... Como eu falei, eu não me arrependo, né? Mas eu não recomendo que ninguém faça, sabe? Principalmente se for primeiro trabalho, que foi o meu caso. Essa é uma coisa que a gente costuma comentar no grupo, porque você falou tudo. Primeiro que a pessoa tem que gostar do primeiro, então se você escrever segundo e terceiro livro muito, muito bons, excelentes, muita gente vai parar no primeiro, e como o primeiro é o primeiro, todo mundo aqui que está assistindo ou quer escrever ou está escrevendo, muito provavelmente já tá para lançar um livro, sabe como é difícil você acertar de primeira. É muito difícil. Tem uma outra pessoa que acerta e você vai ver uma pessoa fez letras, ou ela era redatora, ou ela era jornalista, ou ela já trabalhava com as palavras de alguma maneira. É muito difícil, né? Porque, assim, a questão de você escrever, né, escrever um livro, criar uma prosa, ele vai um pouco além, como eu vou dizer... não depende exclusivamente, como você mencionou, a pessoa ela trabalha com letras e tal, mas não depende só disso, né? Você criar ali uma prosa, uma narrativa, são tantos fatores, desde esses menores, né, que é a construção do texto ali, os seus pormenores, até o macro do livro, né? Você criar aquele arco de começo, meio e fim coerente, né? Fazer com que tudo converse ali, que tenha aquela verossimilhança interna, né? Ainda que a externa não tenha aquela... dependendo do que aquela necessidade, dependendo do gênero, mas interna precisa ter, né? Então, assim, requer muito, exige muito, e que nem você falou, né? Primeiros trabalhos, e aquele negócio, né? Dentre um monte de nomes, vários títulos, quem é você na fila do pão, né? Pro leitor chegar lá com seu dinheirinho suado e gastar lá os seus, sei lá, 30 talquês lá no teu livro de estreante de 500 páginas, que é o primeiro de 3, né? Fora que se a gente for pensar também, pela perspectiva do leitor, eu disse que eu falava demais, pela perspectiva do leitor, né? Muito leitor tem na cabeça assim, ó, se eu ler o primeiro, eu vou ter que ler o resto. Então, tem muito leitor que já pensa assim, eu já nem vou ler o primeiro, porque senão eu vou ter que ler e daí já não quero. Eu só leio livros únicos. Eu já vi leitor falar isso. Só leio livros únicos. Tanto que eu tive leitor que falou isso pra mim. Só leio livros únicos. E leu o primeiro, porque assim, a narrativa que eu compus, os livros, eles, apesar de ser uma trilogia contínua, né, história contínua, tem começo, meio e fim fechado. Então, quiser parar no primeiro, e muito leitor fez isso, cara, sabe? Então, foi um aprendizado e tanto, sabe? Eu costumo dizer que são meus pedacinhos de estresse, mas que eu aprendi muito com eles. Muito. Mas assim, eu sou escritor de um volume só. Assim, as pessoas perguntam dos livros que eu lancei se vai ter continuação. Não vai, nem adianta perguntar. Porque, primeiro, eu sou um cara que, assim... Eu tenho muitos defeitos como escritor, né? Mas eu ainda tenho que melhorar minha técnica, tenho que melhorar vocabulário, estruturação. Eu sou o escritor... então, sou escritor que sai escrevendo e depois vou arrumando. Isso sempre causa mais problemas do que soluções. Só que a minha cabeça ela funciona muito rápido. Então, assim, é muito difícil eu aceitar que eu vou ter que parar tudo o que eu estou fazendo. É uma ideia que está comendo na minha cabeça, para voltar uma ideia que... Aí ter que ler, reler, e aí ter que me preocupar com... não. Continuidade. Escrevi um livro, ter que me preocupar com continuidade. Escrevi, morreu. Escrevi, morreu. Eu sou assim. Aí tanto que quando o Flor de Sangue saiu na Jambô, quando eu fui fazer o e-book dele, eu dei uma lida, passei por uma revisão, e nossa, foi uma das piores coisas que eu fiz como escritor, porque eu não aguentava mais. Eu falei, não, o livro já tem gente que já leu, já comentou, e eu tô trabalhando nele para colocar ele de novo lá. Eu faço isso. Nossa. Eu faço isso também, tanto que é complicado, porque eu acho que o mal da gente ser independente às vezes é isso, porque a gente tem essa liberdade de mexer no texto que é nosso, tá certo que você saiu pela Jambô, né? Você é por uma editora, mas quando você é independente, você tem essa liberdade de mexer no texto,
e isso é um problema sério, porque tem uma hora que tem que parar. Não adianta. E assim, que nem eu comentei, eu trabalho com revisão de texto, com preparação e tal. Cara, quanto mais tu olha para um texto, não tem fim você mexer nele. Ainda mais você sendo autor. Você é o autor, você sempre vai olhar para aquilo e falar, não, isso aqui eu poderia ter escrito diferente. E você não vai parar nunca de mexer, né? Aconteceu isso comigo também, né? Meus textos já tinham passado por revisão, meu texto passou, na verdade, por olhos de duas revisoras. E, mesmo assim, eu ainda quis mexer, sabe? Então, não é legal. Não é legal. Todo mundo sofre desse mal, mas tem que ser exterminado, eu acho. Escrever, assim, eu gosto muito de escrever o que dá na minha cabeça. E isso já é um outro problema, porque eu escrevi um thriller, aí depois escrevi um terror, aí depois escrevi um conto de piratas, aí depois escrevi um conto de zumbi, tem conto de pirata, e aí agora eu escrevi Barba, que não tem nada a ver com nada que eu já escrevi. E aí é muito difícil de você subir um público assim. Eu sei disso, e todo mundo já me falou um monte de vezes. Só que assim, quando eu tô com uma ideia na cabeça, tem muito o que fazer. É escrever e acabou. Não, realmente, falando de mercado, né? Mas sabe que eu atribuo isso à nossa era da internet, sabe? Essa questão, porque, sei lá, talvez eu fale alguma besteira, mas na internet a gente cria personas, né? Mesmo que você não queira, mesmo que você não tenha essa intenção, você cria personas. E quando você produz, você não consegue, inclusive num dos cursos que eu tenho feito, as instrutoras falam isso, que o autor ele tem que saber definir em que lugar do mercado que ele está. E, cara, ninguém ensina isso pra gente. Isso aí é coisa que você aprende apanhando bastante mesmo, é convivência, e essa vivência é dura, né? E, assim, isso que você tá falando é muito verdade e é uma pena, porque, assim, dos seus trabalhos eu só li um, eu só li o Barba. E, assim, a gente que vê texto todo dia, a gente sabe, consegue detectar o que é um texto de qualidade, né? A gente consegue detectar. E, infelizmente, o mercado, né, ele acaba olhando para essas outras coisas, né? O autor, ele não tem um gênero definido. Então, ele já é colocado no limbo lá, né? Já joga ele pro limbo, porque ele não tem uma definição. E sendo que ele tem, às vezes, trabalhos... É um escritor habilidoso, né? Ele só não tá nichado, ele só não tá, assim... Ele não tem aquela persona ali que... identificável, né? Sim, e é o que você falou. Isso dificulta até na hora de criar a persona para você ir para as redes sociais, porque qual é o seu público, né? Qual é o meu público? É muito difícil, assim. Eu sei que são defeitos, só que, assim, eu também... Assim, como eu tenho a intenção de escrever só o que eu tenho na cabeça, então eu não... Assim, eu tenho que escrever mais um thriller, pelo menos, para ter aquela continuidade no Flor, né? Porque tem que ter alguma coisa, um leitor que leu o Flor, leu um outro. Fora o Cativeiro, que saiu só, por enquanto, só independente. Mas eu vou continuar. E pior, eu tô escrevendo agora, o meu projeto de agora, fora HQ de zumbi que tá desenhando ainda, né? Então eu tenho que esperar, não tenho muito o que fazer. Inclusive um abraço pro Alexandre, que é um cara desenhista fenomenal. Eu tô aproveitando agora, enquanto ele ainda não é conhecido, porque quando começar a sair o nome dele, depois eu vou... O pessoal já viu algumas coisas que eu coloquei no fórum, no grupo lá, mas o cara é fantástico. Eu dei muita sorte de conseguir ele. Quero estar muito lá. Eu vou te mandar depois no WhatsApp pra você ver. Manda. O cara é muito bom, fantástico. E eu tô escrevendo, enquanto eu tô esperando ele, eu tô escrevendo um conto de Cyberpunk. E eu não sei porque eu tô escrevendo um conto de Cyberpunk, porque eu quis escrever. E tô escrevendo, e bola pra frente. Mas você sabe, Valdir, é aquele negócio. Eu conheço mais autores que têm isso também, de escrever gêneros diferentes. Mas tem uma similaridade, que nem você mencionou o Cyberpunk, né? O Cyberpunk é um gênero que ele tem um forte apelo de crítica social. Ele por si é isso, né? E o Barba é um trabalho que tem uma forte crítica social, né? Os outros teus eu não li, mas assim, a gente já vê através por dois trabalhos diferentes que tem um elo entre eles, né? Então, assim, por esses dois, por esse gênero, por esse trabalho, a gente já entende que você é um autor, né, que faz críticas sociais. Então, assim, sempre tem um elo, né? Que a gente que é autor, às vezes, tem aquela dificuldade de olhar para si, a gente não consegue ter aquela
aquela visão externa da gente, aquela visão esférica, a gente só olha por dentro, assim, né? A gente se limita a nossa visão, né? Mas sim, tem um elo entre os trabalhos. Né? Eu sempre tento fazer alguma coisa voltada a isso. Tipo, por exemplo, no Cativeiro do Medo é um terror sobrenatural, só que a intenção toda é mostrar até onde um pai iria por uma filha, o que ele poderia fazer. Então, tipo assim, tudo que passa em volta é só roupagem, né? É só um jeito de contar. O Cyberpunk também, eu tô começando a contar ele. Puta, eu gosto muito da história dele. Não, eu não vou conseguir não contar. Qualquer coisa que eu tenho pra fazer vai ficar pra trás. Porque eu gostei muito da história. Que é. Pra quem tá vendo agora, eu vou falar agora, porque eu não falei nem com ninguém ainda. Mas é a história de um androide. Assim, quem leu Kadik não tem como, né? Acaba se influenciando por ele. Tem muita influência do Blade Runner, tem muita influência do Asimov. E ele é um androide que ele vai na casa das pessoas para falar que o filho ou a filha morreu na guerra, porque os androides são mais empregados e na guerra tem a desculpa, tem o motivo de não mandar só androide para a guerra, porque o androide ele não tem o poder de... Ai, caramba, esqueci o nome da palavra. Improvisação. O Android é um computador, no final das contas. Então, ele só faz o que mandam. Então, ele não tem poder de improvisar. Então, os caras notaram que pra guerra, nesse universo que eu criei, né? Na guerra, ele não era tão útil. Ele podia ser útil pra ir lá e atirar, mas qualquer coisa que acontecesse em volta não funcionava. E aí, ele vai na casa das pessoas e ele começa a contar pras pessoas que os filhos dela morreram. E ele é um Android que começou a criar um banco de dados para ele tentar ter empatia. E aí esse ponto da empatia é bem o contrário do Blade Runner, né? Que a falta de empatia que era que era o teste que eles conseguiam pegar. E aí eu falei, eu vou escrever, cara, e paciência. Não tem nada a ver com nada que eu escrevi, nunca escrevi nada parecido e vou escrever. Então, tem uma narrativa atrás da narrativa, Sim. né? A narrativa nas entrelinhas ali que está comunicando, né? Eu sou uma leitora, eu gosto de olhar essas narrativas, né? Tem ali a narrativa, mas eu gosto sempre de ver o que tem por trás, sabe? Eu presto muita atenção nisso, porque literatura é isso, né? A literatura, ela é o reflexo do tempo, né? Então, existe, como a gente está falando de autor, né? Mas existe uma similaridade também entre os autores, né? Sobre o que eles escrevem. Né? No caso da crítica social, você pode ver que as narrativas têm uma similaridade que está marcando o nosso tempo. Né? Então, realmente, é bem interessante. A hora que você lançar, você já sabe, né? Eu vou tentar focar na HQ, porque eu só mandei o roteiro assim por cima pro escritor, pro desenhista, e ele já desenhou metade do negócio. Agora eu tenho que começar a ir colocando coisa. E aproveitando... você tem um canal que fala sobre escritor nacional e você é leitora crítica, você está fazendo letras, então assim, você consegue, como você falou, você consegue identificar num texto os erros dos autores, né? E eu queria te perguntar, você acaba lendo muito nacional porque é o seu objetivo no canal, né? Mas assim, você consegue identificar alguma falha que é pontual para os escritores iniciantes? Por exemplo, todo escritor iniciante erra muito tempo verbal. Ou todo escritor iniciante esquece da revisão, que eu acho que é uma falha grave. Ou todo escritor iniciante ele perde continuidade, não tem coesão, não tem coerência. O que você consegue identificar assim, se é que existe, né? Uma pergunta, alguma coisa que você consegue pegar assim nos escritores nacionais? Então, quando eu faço a leitura, porque assim, a leitura quando ela é uma leitura crítica, ela é uma leitura mais atenta, não é como uma leitura que você vai ler o livro para curtir, né? Então, assim, quando eu vou gente falar assim, lê o meu livro aí, por favor, faz uma resenha, eu vou ler esse livro, né? E tentar extrair dele ali, como eu falei, a narrativa por trás. É uma leitura que tem por objetivo fazer uma análise da obra, porém de uma maneira não como um trabalho de editoração. É um livro pronto, eu entendo que tem um livro pronto ali, eu vou ler ele e acabou. Na leitura crítica, não. Você vai ler para procurar defeito mesmo, né? Para melhorar aquele trabalho. E assim, tem uma questão comum que muitos autores, que seria o problema mais recorrente, que é muitas vezes a falta de organização das ideias.
Por exemplo, às vezes o autor ele tá lá, ele escreve um capítulo. Aí, nesses primeiros parágrafos, acontece lá uma sequência de eventos. E esse autor, né, enquanto ele está montando, na cabeça dele está muito claro o que está acontecendo ali. E ele vai simplesmente escrevendo e jogando, aí vai lá e enche de aposto, às vezes, o parágrafo. Às vezes escreve de um jeito assim, bem confuso. E daí, durante a leitura, você identifica, né, e vê que geralmente o problema é isso, é a falta de organização dessas ideias. A pessoa vai simplesmente jogando no papel, né? E a leitura vicia. Então, às vezes, esse autor que ele escreveu esse capítulo, ele pode ler 20 vezes, ele não vai ver que está com esse problema. E, às vezes, o beta dele também, por estar acostumado com aquela escrita, ele também não vai ver esses problemas, né? Então, assim... é algo que, por isso que eu sempre falo a questão dos betas. Tenha mais de um, tenha uns 3, tenha 4. Faça rodízio desses betas, porque como eu falei, os betas também acostumam com a tua escrita, então... Mas, no geral, eu diria que o problema maior é esse. É a questão das ideias que não se organizam, sabe? Muitos autores têm uma dificuldade de organizar, de falar mesmo, de dizer o que está acontecendo na cena. Isso com certeza nas primeiras coisas que eu escrevi, com certeza estava lá. Isso aí eu também me identifico, porque é exatamente o que você falou que acontecia. Você está escrevendo, você está na ideia, às vezes você descreve só a mesa do quarto e tem outras coisas acontecendo no quarto importante, mas na sua cabeça elas estão lá, elas estão acontecendo, mas o leitor tem ideia do que está acontecendo na sua cabeça. E para você passar isso pro papel é complicado mesmo, ainda mais quando você está começando a escrever. Sim, sim. Não, e isso acontece até quando você tem mais experiência, porque dependendo de como vem a história, da intensidade que você tá e como você está apresentando, né? Acontece muito também, às vezes, de um outro problema que tem a ver com esse também, é o ponto de vista do narrador. Principalmente quando a gente fala de terceira pessoa, né? Tem gente que começa, às vezes, escrevendo em terceira pessoa e tá lá o ponto de vista do narrador onisciente geral. Aí ele tá lá olhando tudo, aí de repente você vê ali uma frase no meio de um parágrafo que tá dentro de um ponto de vista do personagem em cena. Só que não houve uma transição, ela simplesmente aparece ali e você fica, o que tá acontecendo ali? E o que acontece? A gente que é um leitor assim, que tem um olhar mais apurado, consegue detectar que é um ponto de vista de um personagem. Mas tem leitor que não vai conseguir enxergar isso, daí o texto fica também confuso, né? E ao contrário também, às vezes está lá, ponto de vista do personagem e de repente vem um narrador onisciente no meio ali, pá! O que negócio é esse, né? Que tem a ver também com a questão das ideias, né? Da organização das ideias. 2 cheques pra mim já, porque eu fazia muito isso também. Eu fazia muito isso, muito. Tanto que quando eu escrevi 7 contos antes de lançar o Flor. E acho que 4 foi publicado desses 7. Aí, desses 4, era menos que acontecia isso, mas quando eu pego hoje a leio, eu identifico na hora que eu tô totalmente maluco lá. As histórias são legais, mas só. E no Flow eu fiz muito isso, muito. E aí, como que tá acontecendo isso aqui? Você é o narrador? Você é um personagem? O que tá acontecendo? E você não percebe isso. Então, gente, o que a Lisa tá falando aqui, é como você falou, autor experiente acontece bastante também. Só que o autor experiente, depois que ele relê, ele ainda consegue pegar alguma coisa. Um autor iniciante, ele não vai pegar. Ele não vai se ligar nisso. Se ele nunca escreveu nada, ele vai fazer esse tipo de mudança no texto, ele não vai se ligar. Então, o que você falou, primeira coisa dos betas, eu tô falando isso porque um leitor crítico no seu livro é obrigatório se você quer ter alguma coisa bem escrita. Não, porque leitor beta é primo, tia, namorada, esposa, amigo, e aí... Tem que ser sincero, tem que ser alguém sincero para escrever. Então, assim, leitor... Nada que eu lancei não passou por um leitor crítico pago, nada. Tudo que eu lancei passou. Porque passa, e aí manda... E até esses dias eu estava fazendo betagem pro Henrique Zimmer
Rick Zimerer do grupo, e aí ele me mandou um conto lá, e aí tinha uma hora, assim, falando genericamente, que, sei lá, ele chegava na cidade e tava um caos, e aí, tipo, 2 horas depois tava, tipo, tranquilo. Aí eu falei, cara, mas não faz sentido isso aqui. Muito rápido. Muito rápido, E aí ele falou, puta, é mesmo, cara. Você falou agora, tipo, parece que eu deixei passar uma coisa absurda, mas na minha cabeça foi direto. E é o que acontece mesmo, gente, isso é totalmente normal, é comum isso de acontecer. É isso que eu ia comentar. Uma coisa que os autores têm que ter na cabeça é que é impossível não encontrar nada no primeiro... Tipo assim, ó, você vai lá e escreveu e você mesmo, autor, revisou lá, vou passar para alguém. É impossível que alguém não encontre nada. Sempre vai ter alguma coisa, sabe? E assim, é uma coisa normal também, quando o autor ele não tem experiência assim com texto, com escrita, de ele levar para o pessoal as críticas. Mas assim, uma coisa que o autor tem que ter na cabeça, que toda crítica é sobre o texto, não é sobre ele, não é nada pessoal, e outra, é para melhorar o texto, né? Então, assim, impossível, que nem você falou, você fazendo uma leitura beta. Se esse tem um apontamento, cara, eu, pelo menos como autor, eu desconfio. Se a pessoa só vem me elogiar, eu fico meio assim, não, tem coisa errada aí, alguma coisa tem, né? Então, isso aí também. O leitor beta, isso é na minha opinião, né? Mas a palavra beta já é alguma coisa que não está pronto, já é isso, já está nela a palavra beta, já é isso. Então, se você manda para leitor beta quando você tem uma ideia, quando você está querendo escrever o texto, quando você quer saber se o personagem ficou legal, é uma ideia, você quer uma opinião. O leitor crítico é quando você quer deixar profissional. Então, eu acho que tanto o leitor crítico quanto o revisor é a capa do seu livro. Não tem como você lançar sem você ter uma capa. Não tem como você lançar sem passar por leitor. Não tem como você não passar por um revisor. Tem que ter, não tem um mínimo. E tem muita gente que lança do jeito que vem na cabeça. E você vai... o Wattpad mesmo, eu desisti de ler coisa lá. Mas assim, 95% das vezes que eu comecei a ler, eu desisti. É que é complicado, na verdade, né? Se a gente for pegar... Porque assim, são serviços que eles custam, né? E às vezes o autor, ele não tem assim ele não tem condições de investir, né? Porque é um investimento, né? E aí quando ele pensa, né, que depois que ele investir, que ele vai ter que fazer o marketing, que ele vai ter que vender, e ele já desanima, né? Então assim, é compreensível, né? Mas sim, tem muito autor que não passa nem por uma revisão gramatical básica, que publica sem, né? E assim, é complicado porque o livro é produto, né? Ainda que você tenha despejado a tua alma ali, o leitor ele não quer saber, né? O leitor ele comprou, ele baixou, não sei, ele é consumidor, né? Aí o que acontece? Esse leitor vai lá, consome, não curte, ele vai reclamar. Nem todo mundo, nem todo leitor, ele tem aquela habilidade de apontar ali. Porque eu vou falar um negócio meio polêmico agora. Tem até amigos meus que discordam disso que eu falo, assim, sabe? Que nos grupos às vezes discutem. Que assim, eu entendo que a literatura nacional ela é difícil. É difícil. Só que o que acontece? O leitor, né? Ele vai lá, ele compra, baixa, lê o livro. Quando ele não gosta, né? Ele tem o direito de falar simplesmente que não gostou. Porque ele é consumidor. Tem autor, o que acontece? Que quando ele recebe um retorno, né, um feedback negativo, dizendo que eu não gostei, tem autor que acha absurdo, tem autor que acha que esse leitor deveria apontar o que ele não gostou, o que está ruim, o que está errado, por que não gostou, não falou do personagem, que nem mencionou. Assim... É ruim eu falar isso, porque eu também sou autora. Eu também não gostaria de receber um feedback desse. Mas o leitor tem esse direito de não gostei, né? Porque ele tá como eu falei, nem todo leitor tem aquela habilidade de detectar o que tá errado, ele não consegue falar o que ele não gostou às vezes. Simplesmente não deu química. Eu falo que nem, por exemplo, eu li aquele livro do Jason Biggs, será o nome? O Orfanato da Senhorita Pellegrini para Crianças Peculiares. Eu não gostei desse livro. Por que você não gostou?
não deu liga. Não deu, não curti muitas coisas ali. Eu não vou ficar pontuando item por item porque eu não gostei. Né? O Diego não vai me exigir isso. Mas é complicado porque a gente quer, né? A gente como autor quer esse feedback, mas nem sempre a gente vai ter, né? Então, assim, o autor tem que fazer o mínimo dentro do possível, né? Que é como você falou, pelo menos uma revisão gramatical, ter betas, não ter pressa de lançar, que isso também é um mal, cara. A pessoa escreve o livro, ela já quer lançar. Eu também já fiz isso. Eu costumo falar que assim, ó, que eu sou a maior hipócrita, a pessoa hipócrita, porque não sigam meus conselhos, porque eu já fiz tudo isso também. Mas eu não. Eu também. Sabe? Foi apanhando que eu aprendi que não se deve fazer, sabe? Fazer correndo, assim, porque se, com todo o cuidado do mundo, já passa coisas horríveis, imagina correndo, sabe? Então. Sim, com certeza. Check 3. Outra coisa que eu fiz como autor iniciante. A gente faz. Pressa de lançar. Não teve jeito. A gente faz. A gente faz, não teve jeito, porque você começa a ficar no desespero e quer lançar, e você começa a pular defeito, porque você, isso é besteira, e numa besteira, chega um personagem totalmente mal construído no final, que a pessoa vai pegar e vai olhar assim, cara, por que esse cara tá fazendo isso? Porque uma crítica que eu recebi quando eu tava fazendo Flor de Sangue, que eu mandei pra uma psicóloga, é o que você falou, não é todo mundo que tem dinheiro pra conseguir pagar Não é caro o serviço de leitura crítica no Brasil, ele é um preço justo. Só que não é todo mundo que às tem. vezes é custoso, porque assim, é tramposo, sabe? Você pegar com cuidado, fazer aquela análise, dá trabalho, mas pro autor é pesado o valor às vezes. Né? Então assim, a gente tem os dois lados, a gente tenta, porque é difícil. Fala da Flor de Sangue que você estava falando? Não, mas é isso. E você falou, eu concordo, a gente não pode. Eu não posso pegar e falar, você não vai lançar nada no Notepad sem qualidade, porque realmente tem gente que não tem condição de pagar. Só que, sinceramente, o leitor não vai ligar pra isso. Quando começar a ler e começar a pegar uns erros crassos, acabou a leitura ali pra ele. Então, assim, não é um preço caro a revisão. Se você consegue achar vários níveis de revisor e leitor crítico, então às vezes você vai pegar um mesmo revisor que faz um texto por 100, outro que faz por 500, mas aí é como qualquer profissão. Se a pessoa tem muita qualidade no que ela faz, a pessoa que está começando, ela começa a cobrar um pouco menos, e a pessoa que está consolidada no mercado, ela vai cobrar um pouco mais. Aí não tem o que fazer. Só que tem muitos revisores bons, leitores críticos bons, que cobram um preço justo. Só que não é todo mundo que tem, então também com certeza. Se você tem um texto que você quer colocar no Notepad para tentar... De repente você consegue leitor e vai indo, a coisa vai avançando. Você tem que tentar, só que assim, tem que fazer de tudo para uma revisão e uma leitura crítica tenha, pelo menos. Porque livros assim, o possível. Livros bons e redondos já recebem crítica. Para você ter uma ideia, tem um livro que eu li, esse que me veio na cabeça agora, da autora Mônica Nunes, é o Plano 32. É um livro assim, sabe aquele livro bom? É igual o Barba, é bom, assim, não tem outro adjetivo, é bom. E ela veio comentar comigo que ela recebeu um feedback de uma leitora dizendo que a protagonista, ela se portava, eu vou falar com as palavras dela, tá? Como uma vagina ambulante. Sendo que não era isso. O livro é bom, sabe? Então, assim, você vê que um livro bom desse, revisado, bonitinho, já recebe uma crítica. Imagina um livro que não tem o mesmo cuidado. Então, assim, a gente está sujeito, né? Então, o autor tem que ter essa maturidade, ele tem que ter começar a não levar para o pessoal. É difícil quando a gente está começando e está querendo o nosso espaço, né? E já recebeu uns 2 pés no peito, assim. É difícil, é duro, mas, assim, tem público e público. Eu falo porque ano passado meu livro ele foi alvo de leitura coletiva no grupo e eu tive feedbacks diversos. Assim, eu tive assim uma perspectiva do meu próprio trabalho que eu não tinha antes. Eu expandi a minha visão, sabe? Teve gente ali, por exemplo, que achou o livro pesado,
E eu nunca vi o livro como pesado. Para mim era uma história bem tranquila, sabe? Já teve gente que, por exemplo, a linguagem... Isso daí eu acho engraçado quando eu falo, porque eu não acho mesmo. Que achou a linguagem rebuscada, né? E eu não acho rebuscada. Inclusive, eu até comentei com o Farrell que eu tenho uma dificuldade de detectar o autor, né? O Farrell Calto, eu tenho uma dificuldade de detectar uma linguagem rebuscada, né? Mas não é o caso, realmente não é rebuscado. Então, assim, e não só isso, vários outros feedbacks, assim, interessantíssimos que eu tive, né? A respeito da estrutura da história. Ela tem uma estrutura diferente, né? Ela tem uma estrutura mais, assim, diferente. Então, assim, foi uma perspectiva, abriu os meus olhos, né? Então, assim, essa perspectiva ampla, você só vai ter quando o teu livro estiver sendo lido. E nem sempre você vai concordar com o que você vai receber. Ou vai abrir a tua visão, né? Tua mente. Sim, aproveitando, você falou do Farrell. O Farrell é um cara que cobra um preço justo pela revisão. Eu sempre que o pessoal recomenda, eu falo, eu tenho 2 revisores, eu tenho o Farrell e a Francine Porfírio. E a Francine é uma editora consolidada no mercado, então ela cobra um preço Y. E o Farrell é um cara que está começando e cobra um preço X. Então eu só mensuro, porque eu quero que o livro passe para uma pessoa mais experiente. Não, mas eu quero que o livro, esse conto aqui, eu vou passar só pro Farrell. E assim, então, o Barba passou pelos 2. Sim, eu vi. E aí viu, né? E aí assim, eu lancei o Cativeiro do Medo, só o Farrell revisou. Eu lancei a Ilha dos Corvos, só o Farrell revisou. Ele presta um serviço de revisão muito bom. Ele, pelo preço que ele cobra, é excelente, inclusive, o trabalho dele. Só que é por isso que eu digo, tem vários níveis de preço. E assim, o Farrell é um cara que eu, dependendo do texto que eu for, eu já passo com ele e já morre ali. Eu nem passo para uma segunda revisão. O Barba, como era uma coisa que eu tinha um pouco mais de carinho, eu pensei em, assim, uma segunda opinião. E a Francine é mais experiente que ela. Ela tem muitos anos de mercado. Só que essa diferença dos dois, assim, hoje eu consigo pagar, até porque o Flor de Sangue eu consegui vender todos. E esse dinheiro eu tô devolvendo para a inscrita, não peguei nada para mim. E eu tô investindo um pouco mais. Só que se eu fosse lançar só pelo Farrell, com certeza eu estaria bem escrito e estaria bom para lançar na Amazon, entendeu? Tem essa questão. Não, mas isso de revisor, tanto que nem num dos cursos que eu venho fazendo, eles comentam isso, que quanto mais revisor você passar, melhor. Né? Porque sempre alguma coisa vai passar. Quando eu falei, quanto mais você olha para o próprio texto, mais coisa você vai achar. E outros olhos, né? Que nem eu sempre comento também com os autores que eu pego. Eu faço a revisão, a leitura e me devolvo para eu conferir, para eu olhar de novo. Porque texto, cara, tu tá lendo ali, às vezes você se envolve com o negócio, você tá se envolvendo, mas não, tem que voltar, vamos ler com atenção, você tá tão envolvido. Sim, então, com certeza. São seres humanos, né? Pô, não dá pra gente exigir perfeição, não tem como. E assim, por exemplo, o Cativeiro do Medo eu lancei com o Farrell e nunca tive reclamação nenhuma de gramatical sobre o texto. Não, ele é muito... questão mesmo, ele é muito bom. E ele cobra um preço justíssimo. Então, eu recomendo sempre quando alguém fala e tô recomendando de novo agora, se alguém quiser pegar. A Francine também, ela é uma profissional muito experiente, então assim, ela é muito mais experiente no mercado que o Farrell. E aí ela acaba cobrando um preço justo, também acho justíssimo o preço dela, pago assim... Quando eu tenho, né, porque não é todo livro que eu consigo passar com ela, mas quando eu tenho, eu pago com prazer, porque ela é uma pessoa muito experiente. Mas assim, dá pra lançar, se você conversar com o Farrell, você vai lançar um livro de 100, 200 páginas lá, ele cobra um preço justo e você manda um negócio decente pra internet. Então assim, eu sei que, com certeza, vai ter gente que não vai ter nem condição nenhuma de pagar, mas quem tem uma condição de fazer uma forcinha, tem profissional bom e barato na literatura. Sim, tem sim. E aí, eu queria agora que a gente conversasse um pouquinho mais sobre o seu canal no YouTube. Como que como você planeja as leituras que você vai colocar lá? Porque assim, sendo leitora crítica, você não vai colocar nada para colocar lá. Você está colocando alguma coisa bem pensada e trabalhada, né? Eu não planejo porque assim,
O objetivo do canal, o objetivo dele é divulgação. Então, por exemplo, se você é um autor e você pede para mim, faz uma resenha lá tal. Se o teu livro ele tiver problemas sérios, eu vou chegar em você e vou falar, olha, é o seguinte, você está divulgando o teu livro e tal, mas ele tem problemas assim, assim, assado, que você precisa corrigir, e alguém vai chegar para você uma hora e vai falar. Mas, como o objetivo do canal é de divulgação, dificilmente não. Não vou chegar nunca e vou chutar cachorro morto no canal. Então, assim, não tenho ali um critério, né? O objetivo é divulgar autores independentes, mesmo autores nacionais, né? Tanto que, assim, as minhas opiniões sobre os livros, eu procuro não emitir cunho pessoal. Eu falo simplesmente sobre a obra, sobre o objetivo do autor, né? Como eu falei, eu busco a narrativa, traço a narrativa, até porque nem todo gênero que eu trago são gêneros que eu gosto de ler, né? Eu, como leitor, eu tenho minhas preferências. Tem gêneros que eu tenho dificuldade de degustação, mas é uma coisa minha mesmo, eu admito, tanto que eu até comento para o autor, o gênero tal, eu não curto, mas eu vou ler, com carinho olhar o teu trabalho e vou falar sobre ele e direcionar para o teu público, né? Às vezes eu não consigo, claro, né? Eu acabo olhando sempre dentro do meu público, não tentando atrair ali, mas é basicamente isso. Que legal. É o que você falou, a gente ler fora do que a gente gosta de ler é complicado. Por exemplo, você lê o Barba, aí você tem uma visão minha. Você vai ler o Flor de Sangue, que conta a história de uma serial killer pela visão dela, dos crimes. É completamente diferente, né? Não, eu gosto. Eu gosto. Então, e o Cativeiro, ele é terror sobrenatural com um monstro. Não, assim, Mas aí você falou, eu tenho essa de sempre tentar colocar alguma coisa na história mesmo. Então, eu sou, assim, o gênero hoje que eu tenho mais, hoje não, né, sempre, é fantasia, alta fantasia. É um gênero que eu não consigo curtir mesmo, assim, sabe? Eu já li livros bons, de autores bons, eu reconheço que o livro é bom, mas aí às vezes eu fico chateada, porque eu queria me empolgar mais com a história, porque eu conheço que o livro é legal, só que é igual filme, sabe? Filme assim, eu também não consigo assistir filme de fantasia. É uma coisa minha, eu não gosto. E daí é complicado, sabe? Eu fico meio assim, sem graça, né? Às vezes de falar com a pessoa, porque a pessoa, você gostou? Né? E isso é tão pessoal, porque, como a gente tá falando, gostar não tá ligado a ser bom. Eu vou dar um exemplo de um livro clássico. Eu li o Demian, do Hermann Hesse, um livro clássico de literatura alemã. Eu gostei? Não sei se eu gostei. Eu li, é um livro bom? É bom. Leria de novo? Entendeu? Eu achei meio, sabe? Mas é excelente, né? Então, assim, outra coisa que a gente, autor, também tem que diferenciar, né? A pessoa não gostar não tem a ver com o livro ser bom, né? Então, e a gente que faz resenha e tal, é complicado isso. Porque o autor espera que a pessoa ame, se apaixone, né? E nem sempre você vai se apaixonar. Às vezes você reconhece ali os méritos e tal, mas você não né? Acontece. Por exemplo, você falou de fantasia. Fantasia também é uma coisa que eu não sou muito fã. Eu li fantasias muito boas esse ano em 2020, que eu gostei bastante, mas assim, não existe a chance de eu pegar um livro de fantasia e abrir no Kindle porque eu quero ler. O favorito. Ele tem algum motivo. Ele tem um motivo de eu estar lendo. Ou foi algum amigo que falou, cara, lê isso que é muito bom, ou de algum conhecido. E é engraçado, porque eu gosto de ver filmes de fantasia, mas eu não gosto de ler de fantasia. Eu não tenho paciência, cara. Não eu vou assistir filme de fantasia pra procurar defeito. Eu não consigo. Eu começo a assistir, aí eu implico até com os diálogos. Eu falo, meu Deus, que diálogo besta. Sabe assim, filme, eu não consigo. Eu falei, não, se eu for pra assistir filme assim, é melhor não assistir. Então... Eu também eu não iria no cinema ver fantasia. Eu gosto de Senhor dos Anéis, por exemplo, assistir Hobbit, gostei pra caramba, mas eu não iria no cinema assistir.
E terror eu gosto de ir no cinema assistir. Quando saiu Doutor Estranho, por exemplo, eu fui ver, porque eu gosto muito de Stephen King. E, pô, eu gostei muito do filme, eu ficava com muito medo, porque... bom, Stephen King tem, né... Sim, tem um lado e o outro, né? É que nem eu falei, a alta fantasia que eu tenho dificuldade. Fantasia mais assim, beirando a realidade, eu já é de boa, já gosto, já. Não, Senhor dos Anéis, né? Eu tenho um amigo que, o Senhor dos Anéis e tal, tudo que ele fala, ele referencia o Senhor dos Anéis. Vou assistir esse negócio. Ai, menino, eu não consegui. A hora que o anel cai no chão lá na casa do cara, lá que eu nem lembro o nome, eu já tava querendo dormir. As pessoas vão matar nós aqui, mas não deu liga, sabe? Não deu certo, não deu certo. Não, mas tem, sabe um livro que eu não gosto, que é clássico, e que, cara, eu tô lendo mesmo na força do ódio, porque me falaram que fica bom depois, o Duna. Qual? Nossa, o Duna. Eu comecei a ler e, cara, que negócio denso, que negócio... Verdade. Começa falando um monte de família e um monte de nome e um monte de coisa e você nem tá inserido no mundo e já tem que decorar uns 20 nomes logo de cara. Cara, não vou terminar de ler isso não. Comprei, mas não vou terminar de ler. Muito bem. Não. É muito denso. Aí eu falei, não, vou tentar de novo. E drama também é uma coisa que eu não costumo ler. Vai sair o filme, né? Assim. Sim, vai sair. E sim, aí eu vou tentar ir ver o filme, pra ver se eu animo pra ler mais o livro. Mas muito bem escrito o livro, muito bem escrito. Não tô falando que só que é muita coisa de uma vez só, e aí você chega na 20ª página, o cara aparece um nome lá que você nem lembra mais quem é. Porque, pô, você chega na página 20, parece que você já leu 200 páginas. Parece. E não saiu do lugar a história. Isso que eu gosto. Então, eu falo isso do Duna, mas o Stephen King tem esse problema também, né? O King é amor e ódio. Tem livros dele que eu amo, mas eu sempre falo isso, eu não canso de falar, porque eu gosto. Às vezes eu acho que eu gosto de reclamar, sabe? Mas não é. O Christine, do King, 600 páginas aquele negócio. 2 vezes eu tentei ler. Gente, ele enrola, ele anda e não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Ele conta, tipo, várias vezes, ele faz cenas diferentes pra contar a mesma coisa. Tipo, chega no momento que você já entendeu que o carro é assombrado. Mas ele insiste em contar uma outra história de um cara que morava lá não sei onde e tal. E aí, as 2 vezes eu parei no mesmo lugar. Eu não consegui avançar. Então nem comece Dança da Morte. Em contrapartida, eu gosto muito do Cemitério. Gosto do Thinner, que é a Maldição do Cigano. Mas o Christine, meu Deus do céu, sem condições. Não, e fora descrições de motor de carro, um capítulo inteiro para falar quantos cavalos tem o carro, as turbinas dele, como elas... Parece que ele tá falando da mulher, assim, sabe? Gente, é uma coisa bizarra. Não, ele tem esse problema. O Dança da Morte, nossa, o Dança da Morte é isso. O livro tem 1.200 páginas, 600 páginas contando a tia do tio do relacionamento e você fica puta. Só que o livro é bom pra caramba, o Dança da Morte. Puta, é um dos melhores livros que ele tem. Só que até a página 1100. Que aí começa a desandar pra um negócio fantasioso que eu terminei de ler o livro lá. Stephen King tá de brincadeira. Que você fez... não vou dar o spoiler, né? Pra não sacanear a galera. Mas ele faz um arco na história e chega no final da história não precisava daquele. É tipo 300 páginas que não faz diferença nenhuma no final da história. É tipo uma viagem que. Não, ele tem uns negócios que nem. Teve uma parte no Christine que me incomodou muito. Porque assim, não sei se você já leu esse livro. Já leu, Christine? Não. Então, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é narrada em primeira pessoa pelo amigo do Arnie, protagonista. A segunda vai para o narrador onisciente e a terceira eu não cheguei lá. Nem quis. Mas assim, o que acontece? A primeira parte é narrada por esse amigo do Arnie. Ele conta o dia a dia da escola, o dia a dia deles, todo com o maior detalhe do mundo. Você sabe até quantas espinhas o Arnie tem na cara, é tanto detalhe que ele dá. Aí, o que acontece? Chega a dado momento lá, quando ele tem que fazer umas digressões para falar da Christine, ele fala, de repente, no último capítulo, que esse carinha jogava futebol na escola, coisa que você não sabia até então, quebrou a perna e ele não viu mais o Arnie. Ou seja, ele inventou uma desculpa para tirar ele de cena e botar o narrador onisciente. A hora que eu vi isso, eu falei, cara, que quanta preguiça. E tem muita gente que faz isso, que a galera costuma falar que
ex machina, né? Que vem alguma coisa de fora e acaba com o personagem, tipo, paciência para quem tá lendo. Muito autor iniciante faz isso, que é o que você comentou no começo dos furos do enredo. Galera, muita gente faz isso. E tem muita leitor crítico, revisor, que ele vai pegar o livro e vai falar assim, esse personagem aqui ele não tem necessidade nenhuma. E o autor iniciante vai manter, porque gosta do personagem, e é um personagem totalmente relevante, é um personagem que qualquer pessoa que ele vai falar, cara, eu não preciso desse. E você vai ouvir o personagem. Eu já fiz leitura, eu leio o que a galera manda assim. Como você faz o canal no YouTube, eu gosto de pegar e ler também meio sem compromisso de dar uma crítica, né? Eu tô até pensando em começar a fazer algumas resenhas para ter conteúdo no canal do Instagram. Sim, mas não. Vou fazer igual você faz. Se for pra falar mal, deixa quieto. Só de autor gringo. Se for de autor nacional, fala pro cara, ó, é o seguinte, eu li. Não vou falar nada sobre o livro, porque o livro eu achei ruim. Mas isso que você falou acontece muito. E aí eu li uma vez um livro, e aí eu falei é um cara até do grupo, o próprio autor, não sei se ele vai se identificar. Eu falei, cara, esse personagem aqui, ele não tem necessidade nenhuma de estar lá. Aí ele falou, não, mas aqui eu gosto dele. Ele é um personagem legal, ele é carismático. Eu falei assim, caguei pra ele, porque chega no final da história e você fica procurando ele. E muita gente reclama disso do Flor de Sangue, de um personagem que eu nunca imaginei. Que a pessoa fala, mas esse cara aqui e esse outro cara aqui, eu falo, nossa, mas eles não eram não, eles não estavam nem no núcleo principal, mas as pessoas querem saber, cara, se você faz o personagem bem construído, as pessoas querem saber o que aconteceu com ele. E se você dá um final bosta, se o personagem já quebrou pernas, não vou mais... Cara, o leitor percebe que é preguiça isso aí, porque isso aí tem cara de preguiça mesmo. Nem todo mundo... Aí que tá, essas coisas todas que a gente tá falando, né, que nem você falou, tem leitor que vai pegar, mas tem leitor que não vai, né, tem leitor que acaba... É que a gente, como lê muito, tem um olhar mais apurado, a gente enxerga coisas além. E é até complicado falar isso, eu nem criei esse papo todo assim, eu nem gosto muito de fazer, porque senão fica a impressão que a gente gosta de reclamar. Apesar de eu ter falado que eu gosto de reclamar, na verdade eu não gosto. Eu gosto no costume, mas eu me sinto mal depois, sabe? Porque eu sempre tive um olhar crítico para tudo. Então, assim, é até chato, sabe? A minha amiga fala, você é muito criteriosa, né? Você é muito... Mas não tem como, sabe? A pessoa é desse jeito. Mas nem todo mundo pega, né? Que nem isso aí que você está falando. Acontece sim na leitura crítica. O que eu procuro analisar? Qual que é a intenção do autor com aquele personagem ali? Às vezes o autor coloca um personagem, faz uma cena ali que no que ele apresenta para você tá sobrando. Aí eu sempre tento conversar com o autor o que ele quer mostrar com aquilo ali. Qual a sua intenção com isso? É preencher espaço? Não, eu quero que essa cena ela sirva, que esse personagem, a existência dele sirva para eu reforçar algo que eu já estou dizendo. Então a gente vai auxiliar. Então você pega e apresenta ele melhor num outro lugar, num outro contexto, coloca então, se a importância é o diálogo, põe esse diálogo como um ponto de vista dentro da narrativa, porque, como você falou, às vezes tem muita coisa que sobra, muita barriga no texto, só que o autor ele tem uma intencionalidade com aquilo, só que ele não soube organizar, igual a gente falou, ele só está meio confuso como trazer aquilo lá. Então a gente tenta auxiliar ele a colocar a ideia no lugar, né? Então tem isso também, né? Sim, é importante. Assim, eu tenho um amigo meu, Wellington, que ele é leitor crítico no nível pequenas coisas. E tem muita coisa que eu falo pra ele, cara, não precisa, cara. Essa informação aí não precisa. Mas pra ele precisa. E é bom porque ele sempre vai me falar os mínimos detalhes. Então ele sempre pega coisa que às vezes eu descarto e falo, cara, mas não vou contar isso que eu acho... E pode ser que daqui a uns anos eu falo, olha, eu devia ter feito, que é o que acontece geralmente. É por isso que assim, eu tenho na minha cabeça, e eu até dou essa dica pra quem tá começando a escrever agora, eu tenho na minha cabeça que eu vou escrever um livro muito bom mesmo, daqui a uns... Era 10 anos quando eu comecei, então eu tô uns 2 anos e pouco, daqui a 7 anos. Eu vou escrever alguma coisa muito boa, se eu continuar, né? Se não parar, mas você sabe que também... Eu vou escrever alguma coisa muito boa, que eu vou falar, cara, puta, acertei. O enredo é bom, os personagens são bons. Então, eu tô vivendo agora o caminho, a viagem. Eu tô olhando a paisagem e comendo cheetos na minha carreira, vendo o que tá acontecendo. Eu não tenho a obrigação de lançar uma coisa espetacular agora, porque eu não tenho nem experiência pra isso. E você tem que entender que é isso mesmo, gente. É 10 anos, 5 anos, 10 anos pra você começar a pegar a mão do negócio. É difícil, não é fácil escrever. Legal, agora, você falou uma coisa legal, porque assim, que a gente falou outro dia da autoestima do autor, né? É um negócio às vezes desproporcional.
Só que eu quero focar aqui nesse assunto mesmo. Que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. A gente costuma, às vezes, ser muito generoso com outras pessoas, né? Só que a gente tem um olhar sobre o nosso trabalho, às vezes, que nem você costuma enxergar como pior do que ele é de verdade. Pelo menos tem autor que é assim, né? Você deve ser assim, eu também sou assim, muita gente né? E, cara, o importante é ter essa consciência, né? Você sabe, o importante é ver o lugar em que você tá, né? Tipo assim, eu tô nesse lugar, tem espaço para melhora, mas pensar o que eu já fiz, sabe? E essa dica eu peguei da minha professora de canto, que eu parei, né? Mas eu fiz 3 anos de canto lírico. E sempre quando a gente ia se apresentar, porque canto lírico é como se você fosse tocar um instrumento erudito, né? E a gente ficava muito nervoso, né? E ela sempre falava isso pra gente. Quando você for se apresentar, aquele monte de gente, pensa o que eu já aprendi, o que eu já sei, o que eu já faço. Não se concentra no que você não sabe, mas no que você já sabe, no que você já faz. E faça o melhor possível do que você já sabe, né? Sem aquela cobrança, eu não escrevo como, sei lá, você falou... Não, King seria muita farofada, não, mas, sei lá, um autor, o Rubem Fonseca. Eu não escrevo igual o Rubem Fonseca, não escrevo igual a Clarice. Mas você não é a Clarice, você não é o Rubem, né? Você é o Valdir, né? Você é Elisa. Então, assim, a gente está no nosso trajeto, na nossa caminhada, né? O que a gente faz hoje, esse é o foco. Sim, com certeza. Então, assim, uma coisa importante que as pessoas têm que pegar é isso, que cada coisa é seu tempo. É engraçado que, assim, eu sou engenheiro, aí a minha engenharia não tem cerca de 1 ano. Não, mas eu já sei o suficiente. É 5 anos no mínimo, se você não reprovar, se você fizer tudo certinho. E por que a escrita tem que ser diferente? Por que a escrita eu vou escrever um livro em 3 meses e ele vai ser a melhor coisa que tem muita gente que acha, né? A melhor coisa que já pisou no gramado literário brasileiro. Não é, né, cara? Não tem como. Então, assim, é tempo, experiência. Escrever é isso. É falta, quando a pessoa pensa assim, ela está no nível ainda do amadorismo, no sentido de não enxergar como profissional, ela ainda está agarrada sentimentalmente. O autor ele tem que começar a olhar assim, a minha obra que tá, desligar a emoção, corta o cordão umbilical, é um texto só, o teu texto ali, o teu trabalho, objeto de julgamento, igual você falou, você é engenheiro, você vai lá, faz um projeto e tal, cara, o teu cliente nem sempre vai aceitar o que tu propõe, o que tu fez. Vai botar defeito e vai falar, não quero assim, tá bom. Mas eu gastei a minha alma. É trabalho, né? Tem. Exatamente. É isso mesmo, tem que entender que é isso, gente. Não tem o que fazer. E, pô, Elisa, pra gente fechar aqui, eu queria agradecer pelo papo. Foi muito bom. Queria agradecer por você ter dado as dicas pra gente conhecer melhor como que gira a cabeça de quem tá lendo, um leitor crítico, é escritor, então tá naqueles 2 lados da moeda, né? E tá fazendo letras, então se quiser seguir a carreira de revisor também tem um conteúdo para isso. É bom a gente ouvir, gente, que é muito importante. Uma hora, você que você tá escutando a gente, assistindo, vai chegar uma hora que você vai perceber como é importante uma leitura crítica e como é importante a revisão. Vai chegar. Se você acha que não é agora, não tem problema. Se você não parar de escrever, que é o que acontece com quem acha esse tipo de coisa, porque vai levar pedrada lá na frente porque tá com texto mais cima, se você continuar escrevendo, uma hora você vai se perceber. Então eu queria de novo agradecer, Elisa, por você ter vindo aqui, pra gente ter conversado. E falar pra você fechar o programa falando um pouco sobre o seu canal, sobre os seus projetos, e eu vou deixar o link tudo aqui, tá, galera? Todo mundo vai saber. Só clicar. E queria agradecer de novo por você ter participado do programa. Eu que agradeço pela paciência, porque como eu comentei, eu falo demais, né, cara? Se deixar só eu falo aqui, eu acho que eu tô fazendo eu tô no meu vídeo, eu acho. Fico falando sem parar. Então eu que agradeço a paciência, né? Meu canal Elisa Edgar no YouTube tem já 1 ano, né? Tem 1 ano já de canal. Ele é dedicado a falar sobre obras de autores nacionais independentes. Ali também, eu não comentei no início do vídeo, mas também a gente fala sobre esses assuntos que a gente falou aqui no canal, sobre
dicas de escrita, né? A gente fala sobre dia a dia de autor também, tipo um papo de autor, fala sobre críticas, né? Como esses assuntos. Os projetos, né? Eu espero terminar, né? O meu novo pedacinho de estresse que está sendo concebido há quase 2 anos, esse ano. Também espero lançar a coletânea de prosa poética, né? Se der tudo certo. É complicado, né? Eu escrever ela em concursos, cara, e o concurso pede ineditismo, aí você fica lá 3, 4 meses esperando para levar um não na cara. Mas você fica, né? Você Não tenho paciência. Não tenho paciência. ansiosamente Esquece. eu ainda tô iludida. Na verdade, foi assim, a minha revisora que me convenceu a fazer essa loucura, porque eu ia lançar. Daí ela chegou e falou: não, você tem que colocar num concurso, papapá. Ai, cara, ela me iludiu, me convenceu, eu fui no papo dela, agora eu tô aqui, esperando, né? Vamos ver, quem sabe, né? Se a intuição dela tava certa, vamos ver. Mas. Boa sorte de todos nós do Papo de Autor. Isso mesmo, esperamos. Então é isso. Eu sou uma pessoa muito acessível, parece que, como fala, né? Às vezes a internet ela deixa um ar das pessoas meio, dependendo de como a gente escreve, né? Meio de arrogância, de altivez, às vezes, né? Somente quando a gente não tem paciência para ficar teclando falando bom dia, boa tarde, boa noite. Mas né? Mas assim, super acessível, tá? Estamos aqui, quem quiser resenha, quiser alguma coisa, só entrar em contato comigo nas minhas redes. Como eu falei também, tem o grupo do WhatsApp de leitura coletiva, lá você conhece. E assim, não é propaganda enganosa, não. Lá só entra livro assim de nível. Tanto que quando eu li o Barba, que minha cabeça é tão avoada, sabe? Eu não tinha pensado em taxar. Daí o Valdir falou, será que não tem lugar pro Barba lá, não? Eu falei, mesmo. Deixa eu perguntar, já falamos com a DM, tudo certo, o Barba vai ser lido num dos grupos lá também, em setembro, né? Parece que estamos dois. Então, assim, quem quiser conhecer literatura nacional, não precisa ler Elisa, pelo amor de Deus, sabe? Né? Mas, assim, que leia livros nacionais, conheça bons autores, né? E é isso, né? Como que a literatura, ela é o que é? A história. A história é gravada através da ficção, né? Por que o clássico é clássico? Por que o Machado de Assis é clássico? Porque ele marcou um tempo, gravou, datou um período ali. E é isso que a gente está fazendo, tentando fazer pelo menos. Né? Com certeza. Agradeço de novo, eu vou colocar todos os links aqui. E pessoal, até a próxima. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Se você quiser entrar num dos canais da Elisa de leitura, você comente aqui que eu vou e converso com ela, a gente dá um jeitinho. Então, galera, obrigadão por tudo. Tchau, Elisa. Abraço. Tchau, abraço.